A gente abre o RJ falando da crise nos hospitais filantrópicos de Campos. As direções dessas unidades de saúde alertaram hoje que o atraso no repasse dos pagamentos está comprometendo o funcionamento das instituições. A situação já se arrasta há vários anos. E agora, depois que o Hospital dos Plantadores de Cana informou ao Ministério Público que não tem recurso para manter os atendimentos, o MP decidiu indeferir a representação e arquivar o processo. No despacho, o promotor relata que em 2015 a mesma promotoria já tinha recebido documentos semelhantes de outras instituições, como o Hospital Álvaro Alvim e a Santa Casa de Misericórdia. Segundo ele, poucos dias depois, algumas unidades voltaram atrás das declarações. No documento, ele ainda orienta os hospitais contratualizados que busquem por conta própria solucionar a questão. Olha, as instituições admitem que essas dívidas vêm de 2014 e que tentaram de várias formas acertar a situação. Segundo eles, hoje a Prefeitura deve mais de 43 milhões de reais às unidades de saúde. Ao Hospital Escola Álvaro Alvim são 5 milhões e meio de reais. A Santa Casa de Misericórdia, 10 milhões. A Beneficência Portuguesa, 14 milhões. E ao Hospital dos Plantadores de Cana, mais de 13 milhões e meio de reais. E durante a tarde, representantes de alguns desses hospitais deram uma entrevista coletiva. E sobre isso eu falo agora ao vivo com o repórter Marcos Pena, que acompanhou tudo durante a tarde. Boa noite, Marcos. Há risco real de suspensão nos atendimentos? Oi, Bruna, muito boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa que acompanha o RJ. Segundo os representantes desses 4 hospitais contratualizados, há risco sim de afetar os serviços, viu? No Hospital Álvaro Alvim, por exemplo, não há novos pacientes, apenas os que estavam internados permanecem. E os médicos estão sem receber desde setembro do ano passado. A Santa Casa diz que não tem nem crédito mais com fornecedor para pagar equipamentos e produtos. Vamos ouvir o que o representante do Hospital Plantadores de Cana falou durante essa entrevista. Nós estamos dando prioridade à maternidade de alto risco, porque nosso Hospital dos Plantadores é referência regional e nosso UTI neonatal. Então, especificamente, a urgência ginecológica, enfermaria pediátrica, clínica médica e alguns leitos de adulto, de UTI de adulto, nós estamos provisoriamente encerrando para dar prioridade, ter insumos e medicamentos para atender a maternidade. E o representante da Santa Casa também falou sobre o problema lá, tá? A dívida que chega a 10 milhões de reais, segundo ele. Vamos ouvir a entrevista. Sem recursos, com as farmácias esvaziadas, com material que seria necessário para poder realizar os procedimentos cirúrgicos ausentes. Então, a gente realmente vai acabar tendo que encerrar novamente os atendimentos, tendo em vista o atraso nesses repasses. Pois é, e a gente está ao vivo para falar sobre esse assunto com o procurador-geral do município, José Paes Neto, que está aqui do meu lado. Muito boa noite, procurador. Essa realidade das unidades de saúde dos hospitais, 43 milhões em dívida. O que a Prefeitura tem a falar sobre isso e o que pode ser feito para evitar que os serviços sejam interrompidos? Acho que primeiro a gente precisa lamentar a nota que os hospitais soltaram ao longo do dia de ontem e a maneira como eles vêm conduzindo essa questão. Nunca faltou por parte do município boa vontade para resolver os problemas da saúde, especialmente desses hospitais, problemas esses que, como eles mesmos admitem, já ocorrem pelo menos desde 2014. É importante deixar claro para a população que ao longo do ano de 2017 a gente pagou a essas instituições 160 milhões de reais, que representa cerca de 10% de todo o orçamento do município. Se a Prefeitura repassou 160 milhões e a dívida, segundo eles, é de 43 milhões, por que eles continuam endividados? Olha, é importante destacar, em primeiro lugar, que até o final dessa semana a gente vai pagar esses hospitais cerca de 3 milhões de reais. Isso já foi informado a eles desde ontem. Importante deixar claro também que tão logo o município receba as participações especiais do petróleo, que deve acontecer até o dia 10 de fevereiro. Nós vamos fazer o pagamento de uma outra fatura integral desses hospitais, praticamente quitando e deixando em dia todas as obrigações do município com esses hospitais. Os recursos federais também estão rigorosamente em dia. Efetivamente há dívidas do governo passado acumuladas, parte dessas dívidas já foram pagas pela nossa gestão ao longo do ano passado. A gente vem mantendo um diálogo permanente com essas instituições para poder encontrar um fluxo de pagamento para essas dívidas, mas é preciso também fazer uma reflexão sobre como esses recursos vêm sendo geridos por essas instituições. A Santa Casa
teve um processo de intervenção, tem hoje uma gestão muito mais transparente do que tinha no passado, mas a gente precisa sim abrir a caixa preta das demais instituições de saúde do município de Campos. Durante essa entrevista coletiva eles disseram que em novembro do ano passado tiveram uma reunião com a Prefeitura e com a Secretaria de Saúde e ficou acordado que no dia 20 de janeiro a Prefeitura depositaria uma verba, o que segundo eles não aconteceu. Isso é verdade? Marcos, é importante a gente destacar que lá em novembro a gente retirou 12 milhões de reais que seriam utilizados para pagar o 13º dos servidores, para poder aportar nesses hospitais e manter a continuidade dos serviços. Ficou acordado efetivamente que ao longo do mês de janeiro manteríamos negociações com eles para poder criar esse fluxo de pagamento do restante das dívidas que o município possui. Eles são informados desde a semana passada que a gente teria dificuldade de quitar no dia 20, mas destacar a população. Até o final da semana, mais 3 milhões de reais vão ser pagos dessas instituições e até o dia 10 de fevereiro, com a entrada das participações especiais, o restante dos débitos serão quitados. Certinho, procurador, muito obrigado pela entrevista. Bruna, eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Marcos.